Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui nesse canal a gente te mostra como você faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? E eu sei que esse artesanato é bem diferente e muitas vezes as pessoas não acreditam quando a gente fala que essa peça aqui, esse colar aqui era uma garrafa de vidro. Mas sim, gente, é possível você transformar a garrafa de vidro em uma peça como essa daqui e faturar bastante dinheiro, tá bom? E se você não acredita, aqui no canal tem mais de, 600 vídeos onde a gente mostra e prova como é possível você ganhar dinheiro com essa matéria-prima gratuita. Mas se você é novo por aqui, a gente vai explicar bem rapidinho, né, Evandro, o que é o fusing. Isso, posso? Quando a Gi fala artesanato, a gente não está falando aqui de qualquer artesanato. Tampouco aqueles artesanatos simples que são comuns de vender, porque quando uma coisa, partindo aqui da premissa de quando uma coisa é muito comum e se encontra basicamente em qualquer lugar, ela tende a ter pouco valor de mercado. Então, o artesanato que a gente está falando aqui é pegar a garrafa de vidro e transformar em algo totalmente diferente do que um dia ela foi. Como a Gi mesmo apontou aqui, essa peça aqui era garrafa de vidro, o colar que ela está utilizando era garrafa de vidro, esse meu colarzinho aqui era garrafa de vidro, esse painelzinho que você está vendo aqui, esse rostinho aqui, também eram garrafas de vidro. Enfim, o artesanato na qual a gente está se tratando aqui é basicamente isso daqui. Nesse vídeo a gente vai explicar um pouco melhor para você que está chegando aqui, para você que é novo, como que é e como que você pode ganhar dinheiro em algumas áreas utilizando esse artesanato. Mas basicamente, o artesanato que a gente fala aqui é onde você pega a garrafa de vidro e através de um processo chamado vidrofusão ou fusing, ou para os chatos de plantão, fusing, você pega a garrafa, literalmente desmonta ela e, utilizando alta temperatura, você consegue criar peças variadas, onde você pode vender em áreas também variadas. Para isso é utilizado dois tipos de forno. Eu já posso introduzir aqui os fornos. Dois tipos de forno. O primeiro é um forno de alta temperatura, que como a gente está trabalhando aqui com vidro e a gente derrete ele, obviamente a gente está falando aqui de um equipamento especial, uma ferramenta especial para você poder derreter esse vidro. Dentre essas ferramentas, um forno para alta temperatura. Ah, Evandro, mas forno de fusing dá para utilizar? Eu já ouvi falar muito. Isso. Quando a gente pega um forno de alta temperatura e utiliza a técnica da vidrofusão, a gente automaticamente já batiza esse forno de fusing, porque você está trabalhando uma técnica nele. Se você está pegando o forno de alta temperatura e trabalhando com queima de biscoito, você também batiza ele, é normal isso daqui. Então, forno de fusing nada mais é do que um forno de alta temperatura, onde as pessoas, os artesãos, trabalham naquele tipo de forno a técnica da vidrofusão. Essa é uma ferramenta, é a ferramenta mais comum utilizada. Porém, tem uma ferramenta que é bem consideravelmente menor, consideravelmente mais barata também, que você consegue criar peças como essa daqui que eu estou mostrando para você, como esse colar aqui da Gi, e por que não uma dessa daqui com um tamanho um pouquinho menor na sua própria casa e utilizando o seu próprio micro-ondas. Ah, Evandro, mas micro-ondas, você está mentindo aí, porque se micro-ondas derretesse vidro, o prato dele já teria derretido. Sim, pegando esse exemplo, se o micro-ondas derretesse vidro, somente o micro-ondas, o prato dele seria o primeiro que seria derretido. Porém, para isso a gente utiliza uma outra ferramenta que trabalha em conjunto com o micro-ondas, que a gente chama de mufla. Então essa é uma ferramenta bem pequena, que claro que ela tem que caber dentro do seu micro-ondas para poder funcionar, então ela é uma ferramenta pequena que você consegue trabalhar a vidrofusão nela. Ela funciona basicamente convertendo as ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer peça que esteja dentro dela. Se eu estiver falando demais, você me corta. Para qualquer peça que esteja dentro dela. Na área da vidrofusão, o vidro. Então a gente
pego o vidro, vamos supor, eu pego aqui a garrafa, eu corto ela utilizando alguns meios aqui que a gente já explicou aqui no canal como que é. Eu corto a garrafa, desmonto ela, pigmento ou não minha peça, monto as peças dentro dessa mufla, levo ela para o micro-ondas e dentro do micro-ondas eu inicio o meu ciclo de cozedura, ou ciclo de fusão, ou ciclo de queima, que feito de forma correta, é claro que não é qualquer pessoa que vai pegar o vidro lá e colocar na mufla e adicionar, fazer qualquer ciclo, não. Se você não tiver o conhecimento correto para isso, você pode acabar fazendo caquinha, e uma caquinha das grandes. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, você tem que ter um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico sobre como usar, qual que é o ciclo melhor para determinada peça que você vai estar fazendo e qual que é o melhor vidro para aquela peça que você pretende criar. Tendo esse tipo de conhecimento, você consegue sim fazer qualquer peça que você queira, claro. Como eu falei antes, o tamanho da mufla, por ela ser pequena e tendo que caber dentro do micro-ondas, o tamanho da sua peça tende a ser limitado, dependendo da peça que você vai fazer, porque você consegue facilmente criar peças maiores do que essa daqui, por exemplo, somente utilizando o seu micro-ondas. E a gente já está doidinha para falar. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, gente, aqui embaixo desse vídeo tem um e-book. Então você clica no link que vai aparecer aqui na descrição, tá? E a gente vai enviar para você o e-book no seu e-mail para você ler e entender um pouco melhor sobre esse assunto, tá bom? E se você quiser também, já vou falar aqui que no dia 30 agora de janeiro de 2023, vai começar a Maratona Garrafa de Ouro, tá? Se você quiser participar desse evento que é online e gratuito, é só você clicar também no link que vai estar aqui embaixo desse vídeo e se inscrever, tá bom? E lá você vai entender, a gente vai falar muito mais profundamente sobre a maratona, sobre essa questão de ganhar dinheiro, de fazer esse artesanato, que é um artesanato diferente, tá? Que eu tenho certeza que se você procurar aí na internet, vai ser poucos que você vai encontrar utilizando essa matéria-prima gratuita que é a garrafa de vidro. A gente vai te mostrar de fato como que você consegue lucrar esses R$3.000 por mês com artesanato em garrafa de vidro. E a gente vai fazer isso não somente falando para você, ó, dá por causa de... Não, a gente vai te provar por A mais B como que é possível, todos os detalhes que você precisa saber. E de fato, pessoal, quando eu falo provar, eu vou mostrar para você ali na prática como que você pega a garrafinha, desmonta ela e aí criam peças onde facilmente você vai conseguir tirar mais de R$3.000 por mês com artesanato em garrafa de vidro. Quem já assistiu algo do tipo que a gente já fez, quem já assistiu algum evento nosso sabe bem disso que eu estou falando, que realmente lá a gente dá muito, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Então, clica no link e se inscreve, tá bom? E aí, gente, então aqui o tema do vídeo, a gente vai falar sobre 3 mercados para você ganhar dinheiro em 2023. Mas primeiro, explica aí, Evandro, o que é mercado? Mercado, pessoal, de forma bem simples, é onde ou para quem você vai vender o seu trabalho. Porque quando a gente fala que ganhar R$3.000 por mês com artesanato em garrafa de vidro, é óbvio que nessa própria fala já está incluso que tem que existir uma venda para você poder ganhar esse dinheiro. Parece óbvio isso que eu estou falando? Parece óbvio e na verdade é meio óbvio, mas só para não pecar pela falta de informação. É claro que você vai ter que vender. Para você poder vender o seu trabalho de forma correta, de forma assertiva e com o preço justo, você tem que entender para quem realmente você tem que apresentar o seu trabalho para que você receba por isso. E isso basicamente é o mercado. Então, por exemplo, aqui... Também que tipo de trabalho, né? E também que tipo de trabalho. Porque assim, o artesanato feito com a garrafa de vidro, através da técnica do fusing, assim, com ele você consegue fazer infinitas coisas, infinitas possibilidades. Quando eu conheci o Evandro e ele falava, dá pra fazer qualquer coisa com a garrafa de vidro, de verdade, gente, eu não acreditava.
E depois que eu comecei a acreditar, eu pensava assim, nossa, deve ser umas coisas horríveis. Quando ele falava que dava pra fazer bijuteria, tipo essa daqui, eu falava, nunca que eu usaria uma bijuteria feita com a garrafa de vidro, tá? Pagou calinho. Então assim, gente, infinitas possibilidades. E um erro que eu acredito que todo artesão tem é não entender. O artesão tem que entender, gente, que não basta somente você entender, somente assim, entre aspas, né? Não basta você só entender da técnica, do trabalho manual ali feito, né? Por exemplo, com a garrafa de vidro. Você tem que entender outras coisas também, principalmente quando a gente está começando, que a gente não tem equipe, né? Então a gente tem que tirar foto, a gente tem que vender, a gente tem que apresentar o nosso produto para determinadas pessoas. Tem vários processos que o artesão tem que saber para ele faturar esse valor, né, de R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Em qualquer ramo, gente, não adianta, qualquer ramo do artesanato, não adianta você somente entender e fazer a técnica. Não adianta. Você tem que entender várias outras coisas. E uma delas, que eu acredito também que é uma das principais, é entender sobre mercado, né, Evandro? Nossa. Pegando isso aqui, tentando dar continuidade nisso aqui que a gente está falando, entender mercado é entender o público pela qual você está fazendo aquele trabalho. Por exemplo, se eu faço essa peça aqui com o objetivo de vender, eu já tenho que ter em mente qual que é o meu público, o público pela qual eu estou fazendo esse trabalho aqui, a pessoa que vai comprar de mim, seja pessoa física ou instituição. Então, ou jurídica. Porque de nada vai adiantar eu ser o melhor artesão, criar as melhores peças, se no final das contas, tudo isso eu apresentar para pessoa errada, digamos assim. Então, basicamente, vamos supor, eu, Evandrinho, faço acessórios. Vamos supor que eu só faço acessórios. Se eu ofereço para um público que não gosta de usar acessórios feitos com a técnica da vidrofusão, por mais que minhas peças sejam legais, sejam bonitas, tenham um acabamento bom, tenham um brilho, aquela pessoa que já decidiu para ela que não gosta de acessórios feitos com a vidrofusão, não vai comprar de mim. Então, basicamente é isso. Você tem que entender. Mercado é quando você cria um produto focado num público certo, um público pela qual você já estudou, um público que você já identificou quem é e um público que tem um potencial de compra grande, um público meio que deseja já o produto que você faz. Tendo isso em mente, você vai criar peças voltadas para esse público. Um exemplo prático disso, tomei a rouca, mas beleza. Um exemplo prático disso é, por exemplo, você não vai vender, por exemplo, um kit de churrasco para quem é vegano, né? Se você faz um kit de churrasco e oferece para esse público vegano, você está oferecendo para o público errado. O seu kit pode ser o Master Blaster melhor da galáxia que você não vai conseguir vender. Então, isso é uma coisa que você tem que estar bem clara, bem internalizada dentro de você para você conseguir vender, né, as suas peças, né, Evandro? Uhum. Então, acho que ficou claro essa parte aqui, né, do que é mercado, né? No decorrer do vídeo aqui a gente vai falando, né? A gente vai falar aqui sobre esses 3 mercados que são bastante lucrativos que você pode atuar, tá? Por último, a gente vai falar a gente vai te dar um bônus aqui que eu acredito que você vai gostar. Então, fica aí com a gente até no final que você vai entender do que a gente está falando. Começando aqui do primeiro mercado, né, Evandro? Uhum. É o mercado de decoração, né? O mercado de decoração, gente, está muito em alta. Não sei se você percebeu. Se você não percebeu, dá uma pesquisada, fica antenado aí nas redes sociais, dá uma olhada como que esse mercado de decoração mudou. Como que as pessoas estão adquirindo mais produtos feitos manualmente, aqueles produtos que têm uma característica mais afetiva. Por exemplo, você olha para uma peça dessa aqui
E quando você fica sabendo que essa peça aqui era uma garrafa de vidro, que muitas vezes está poluindo o meio ambiente, que você encontra jogada por aí, você tem um carinho especial por ela. Então, assim, as pessoas não estão comprando mais coisas aleatórias para decorar a sua casa ou o ambiente de trabalho, qualquer ambiente. As pessoas estão se preocupando mais com essa questão da decoração mais voltada para a afetividade, sabe? Uma decoração feita à mão, né, Evandro? Então, assim, gente, esse mercado de decoração é um mercado que está muito em alta e é um mercado muito crescente para nós artesãos, né, Evandro? Isso. Eu já vou seguir aqui uma linha diferente da afetiva que a gente está falando. No caso aqui, ó, de decoração, pensa só, existem arquitetos, existem decoradores de ambiente, existem alguns profissionais no mercado hoje em dia que buscam algo totalmente diferente do comum. Ou seja, o que seria diferente do comum? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo básico, algumas pessoas podem achar que é diferente, outras pessoas podem achar que não. Esse quadro aqui, ele não está fixo na parede, ó. Ele é móvel. É quase como se fosse uma cortina, mas não é cortina. Basicamente é um painel suspenso. Não é bem esse o nome, mas é um painel suspenso, onde ele não está preso aqui na parede e eu criei aqui uma estrutura, vocês não conseguem ver, mas aqui tem uma estrutura que eu consigo mudar o painel caso eu queira. Isso é diferente. Por quê? Porque se você entra aqui, vamos supor que você está entrando aqui no nosso estúdio de gravação, e você dá de cara com um painel desse pela estrutura que a gente montou, é claro, hoje em dia é um tipo de trabalho que não se encontra em qualquer lugar. A mesma coisa, uma peça dessa, uma peça decorativa. Isso quer dizer que, eu dei essa contextualizada para explicar que muitos arquitetos, muitos profissionais hoje de decoração, eles estão procurando, eles estão adquirindo cada vez mais clientes que buscam algo diferente, que fogem do comum. Principalmente peças que visam a exclusividade, que só eles podem ter, só eles vão ter aquelas peças. E como a gente está falando aqui de um artesanato feito à mão, é impossível. 2 pontos aqui que eu gostaria de bater. A gente pode vir com alguns outros pontos também. 2 pontos. O primeiro é que é impossível uma pessoa, seja ele o melhor artesão nessa área, replicar uma peça como essa, ou um painel como esse, ou qualquer outra peça feita com a vidrofusão com 100% de exatidão. Ah, Evandro, eu consigo. Se você está falando que consegue, provavelmente você não entende como funciona a vidrofusão. Eu sei que para muitas pessoas é duro ouvir, eu sei que é, mas é a realidade. Só fala uma pessoa que fala que consegue replicar com 100% de certeza uma peça como essa é alguém que ainda não entende como funciona a vidrofusão, porque é impossível. Quem entende, profissionais da área, realmente sabem que não é possível fazer isso que eu estou falando aqui. Então, assim, clientes buscam exclusividade. Um trabalho feito à mão que é impossível de se copiar, de se replicar, por si só já é uma técnica, já é uma peça exclusiva. Agora, imagina só você entender essa arte a ponto de você conseguir dar uma cara totalmente diferenciada ao seu trabalho sem precisar copiar o que outros artesãos estão fazendo e também poder dar o formato e as cores que você quiser ao seu trabalho. Eu acredito, eu tenho certeza que isso soma ainda mais à questão da exclusividade. Então, criando aqui um cenário, supondo que você, daqui a algum tempo, se você é iniciante, você crie um portfólio, você vise o mercado de decoração e crie um portfólio de peças variadas e exclusivas visando esse mercado e apresente para arquitetos. É arquiteto e tem outro nome, outro pessoal, enfim. Design de interior. E design de interiores, eu tenho certeza que eles
tendem a comprar de você. Claro que o seu trabalho tem que ser um trabalho que realmente chama a atenção. Não adianta só, como eu falei no começo, pegar os cacos de vidro, jogar no forno e ver o que dá. E aí a peça sai com mau acabamento, mal isso, mal aquilo. Não, você tem que realmente criar algo visando um determinado mercado. Dessa forma, eu tenho certeza, sou capaz até de colocar meu dedinho na ponta do foguinho da vela, que você tende a ser bem lembrado, bem visto por alguns arquitetos. E o legal desse mercado de decoração, que é um mercado que tem um ticket relativamente alto. Porque, por exemplo, um painel desse aqui, só com um painel desse aqui você já consegue faturar R$3.000 com artesanato em garrafa de vidro, tá? Então, assim, o mercado da decoração, o mercado decorativo é um mercado bastante lucrativo, que você tem um retorno também, não é um retorno rápido, porém apenas com uma peça você já consegue faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá bom? Então, é um mercado que vale muito a pena você investir, que é o mercado de decoração, tá? E lembrando, gente, às vezes você fica dá pra fazer várias coisas, gente, desde centro de mesa, painel decorativo, colar de mesa que você pode agregar no seu artesanato. Talvez você já é artesão, já faz alguma coisa e quer agregar algo diferente no seu artesanato. Por exemplo, você pode fazer um colar decorativo, colar de mesa, que é uma coisa que está usando muito, e colocar algumas peças feitas com, o fusing em garrafa de vidro, tá? Então, são várias coisas que você pode criar utilizando essa técnica do fusing em garrafa de vidro no mercado de decoração, né, Evandro? Uhum. E o segundo mercado para você focar, para você atuar em 2023 com esse artesanato em garrafa de vidro, que é um mercado muito, mas muito lucrativo, gente, é o mercado da construção civil. Pronto. E assim, pessoal, a questão da construção civil, na técnica da vidrofusão, eu sei que para muitas pessoas pode parecer algo além do que elas estão pretendendo atuar. Mas olha só, a gente vai falar desse mercado mesmo assim, por quê? Porque a gente tem que entender que, a gente já falou aqui em outros vídeos, essa situação, o mundo está caminhando cada vez mais para a questão sustentável. Então, tem muita empresa, a gente já trabalhou na área social, já trabalhou na área empresarial, a gente sabe, a gente percebe que tem muita empresa buscando algo diferente que também esteja introduzido nessa questão sustentável. Tá. Dito isso, o mercado da construção civil é um desses mercados onde empresas muito grandes, empresas, sei lá, até empresas de fora do país, a gente sabe disso por experiência própria, estão atrás de artesãos que são capazes de trazer para construção civil a questão sustentável. Nesse ramo aqui, nessa área que a gente está falando aqui, da vidrofusão, você pode trabalhar criando pastilhas de vidro e com essas pastilhas de vidro você montar painéis. Acho que é legal, antes da gente entrar nisso daí, é legal a gente falar, porque quando a gente fala assim, mercado da construção civil, às vezes muitas pessoas não têm ideia, não conseguem entender do que a gente está falando. Então aqui, vamos falar antes o que é possível você fazer para esse mercado da construção civil, né, Evandro? Vamos falar de coisa menor. Então, por enquanto, esquece painéis. Depois eu chego nos painéis. Então, assim, gente, o que é possível fazer para o mercado da construção civil? Gente, de novo, infinitas possibilidades com esse mercado também. Infinitas possibilidades com a garrafa de vidro. Com esse mercado, você pode fazer, por exemplo, pastilhas. Você pode fazer pastilhas para colocar na parede. Além disso, você pode fazer, não é piso, como é que chama? Blocos. Bloquetes, isso. Bloquetes de vidro. Ou tijolo, vai. Imagina tijolo, só que de vidro. Evandro, mas eu vou pisar em vidro. Ignorâncias à parte, tem os lugares certos para você colocar tudo isso que a gente está falando. Você não vai colocar um bloquete de vidro na sala da sua casa. Não, claro.
porque tem gente que é tão ignorante que eu acho que se colocasse um bloquete de vidro na sala de casa ia bater com a... Eu tô falando no chão. Ia bater com a marreta, só para falar, tá vendo, Evandro, eu me cortei. Mas assim, ignorâncias à parte, a gente tem que pensar que tudo isso que a gente está falando tem que ter o acabamento correto, a técnica correta, tudo correto, os cuidados corretos, inclusive o lugar certo para você colocar isso que a gente está falando, tá? E dá para você também fazer vitrais, tá? E assim, gente, além disso, acho que é muito mais comum de se ver, por exemplo, aquelas paredes que as pessoas colocam a garrafa de vidro inteira. Fica legal? Fica lindo também, maravilhoso, mas não é disso que a gente está falando, tá? Como o Evandro disse no início, a gente está falando de você transformar a garrafa de vidro em algo totalmente novo e diferente. Aquela coisa que se a gente não fala que aquilo era uma garrafa de vidro, as pessoas não acreditam. Mesmo a gente falando que aquilo era uma garrafa de vidro, as pessoas não acreditam. A gente está falando disso, tá bom, gente? Por exemplo, para fechar isso que a gente está falando, isso aqui, se a gente não fala que isso aqui era uma garrafa de vidro e você vê isso aqui em qualquer casa de algum parente, algum amigo, algum conhecido, na novela, você não veria garrafa de vidro aqui. Mas a gente já falou, se você conhece a gente, você já sabe que todo vidrinho que a gente mostra era uma garrafa de vidro. Mas para quem não conhece, eu acho que até a gente falando, muitas vezes a gente até mostrando o processo, a pessoa não acredita que é feito de garrafa de vidro. Mas enfim, é basicamente isso que a gente está falando. Quando a gente fala em construção civil, eu vou falar aqui alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que você pega a garrafinha de vidro, desmonta ela e cria pastilhinhas de vidro. Você pode trabalhar essas pastilhas de vidro na cozinha, da sua casa. Tem a pia da cozinha, você pode criar uma decoração aqui. É muito comum a gente ver em casas, principalmente apartamentos, que você compra não é lote. Você compra lá na planta, as pessoas entregam lá o apartamento praticamente cru, e aí os próprios donos eles começam a reformar. E na área lá da pia, geralmente eles colocam ou pastilhinhas de vidro ou um papelzinho de parede que simula pastilha de vidro. Nesse caso aqui, você pode transformar a garrafa de vidro, como você, fazendo isso, você é detentor, você conhece a técnica, conhece o processo, você pode criar um pequeno painelzinho ali, uma pequena imagem, onde você vai estar utilizando essa imagem para também decorar aquele espaço que você está colocando aquele pequeno painel. E aí você pode brincar com as cores. É muito comum a gente, principalmente quando vai em lojas de materiais de construção, comprar pastilhinhas, a gente vê pastilhas de cores sólidas, ou seja, pastilhinha pintada de uma única cor. E aí muitas vezes a pessoa que fabrica brinca com as cores da pastilha, criando lá um desenho meio que abstrato, e aí as pessoas vão comprando lá as plaquinhas com várias pastilhinhas e aí vai brincando com os desenhos. E se você já comprou, gente, essas pastilhas, você sabe que o preço é um ticket mais alto. Então, imagina o ticket de pastilhas feita com a garrafa de vidro, né, Ivan? Não somente feito com a garrafa de vidro, mas onde a pessoa que vai estar comprando não está comprando somente aquele quadradinho com pastilhinha de cores abstratas, mas aquele quadradinho com as pastilhazinhas que ao final de assim que ela terminar de decorar a cozinha dela, ela vai ver uma imagem. Seja ela uma imagem personalizada que você criou pensando justamente naquele cliente, talvez até a pedido dele, ou uma imagenzinha padrão que, por mais que você crie sob produção vários painéis de cores padrões, a gente tem que lembrar que nenhum deles vai ser 100% igual. E é basicamente isso. Imagina só você criar uma pequena decoração somente para essa área molhada aí da pia e criar um pequeno portfólio e oferecer para construtoras. Construtoras que constroem, por exemplo, o CDHU. Você fazendo isso, tende a ter uma encomenda
já grande logo no começo. Claro, você tem que provar que pode entregar pode suprir essa demanda, mas essa talvez seja uma boa área para você pensar em atuar agora em 2023. Bom, gente, então esse mercado de construção civil é um mercado bem abrangente, bastante amplo, tá? Então, essa pastilha que a gente está falando, você pode fazer, né, como o Evandro falou, desde uma pastilha personalizada que você faz um desenho, por exemplo, e de acordo com a necessidade do cliente, ou também você pode fazer pastilhas de cor sólida e só pelo fato também de ser feito com a garrafa de vidro já é um diferencial, tá? Fora isso, você pode fazer bloquetes, tá? Que é aqueles bloquetes de chão, é tipo um piso, só que é um piso mais grosso, é um piso grosso assim feito com a garrafa de vidro e fica bem bacana também. Você pode até fazer um composê entre garrafa de vidro e bloquete, né? Bloquete feito com garrafa de vidro e bloquete feito com aquele outro material que não é garrafa de vidro, né, Evandro? Então, esse mercado de construção civil é um mercado bem bacana e bem amplo. É claro que, gente, se você está começando, a gente não indica você começar com ele. Por quê? Por experiência própria, gente. A gente vai contar daqui a pouco aqui. Mas assim, para você chegar nesse mercado de construção civil, você tem que saber exatamente o que você está fazendo para não dar BO no final. Entenda que se o cliente fez um pedido para você e você não conseguir entregar o pedido, você vai queimar o seu nome já no começo. Então assim, o mercado da construção civil não é um mercado para iniciante, não é um mercado para quem ainda não tem experiência, mas é um mercado muito lucrativo, tá? Mas antes de você atuar nesse mercado, é importante que você tenha experiência e que você saiba o que você está fazendo, né, Evandro? Recentemente, a gente fez um painel, né? Quem conhece a gente há mais tempo já sabe. A gente fez um painel com pastilha de garrafa de vidro, um painel artístico de 50 metros quadrados, né? Que tá em São Paulo, exposto numa área aberta para todo mundo que passar lá na rua ver esse painel, né? Então é um painel artístico, a gente contou um pouco da história do bairro nesse painel. Então eles são como isso, tipo isso daqui, só que são as pastilhas fixas na parede, no caso é num muro que tem lá em São Paulo. Então assim, por experiência própria, gente, quando a gente escreveu esse projeto, que a gente pensou nesse projeto, a gente não tinha assim muita experiência com construção de painel, não tinha muita experiência. Mas a gente tinha já feito alguns testes, o Evandro já tinha feito um outro painel. Então assim, por mais pouca experiência que a gente tinha sim experiência. E a gente tinha... que foi? Não, que você falou que a gente não tinha experiência, agora você está falando que a gente tinha. A gente tinha já um pouco de experiência com criação de painel, mas não desse tamanho. Isso, quis dizer isso. Então, gente, você tem que saber, você tem que ter uma certa experiência para trabalhar nesse mercado de construção civil, tá? Até porque para trabalhar nesse mercado você vai precisar, por exemplo, de maquinários maiores, não vai dar para você fazer, por exemplo, no seu micro-ondas, não vai dar para você fazer com forno pequeno, né? Por que a gente está falando isso? A gente entregou, confeccionamos, escrevemos e realizamos um projeto que se chamou Painel Sustentável, né? Esse painel é um painel de 50 metros quadrados feito com pastilha de garrafa de vidro. Quando a gente foi escrever, quando a gente pensou nesse projeto e pensou no tamanho desse painel, no começo, confesso que deu um pouquinho de medo, principalmente para mim, porque eu que ia escrever o projeto, eu fiquei pensando, será que a gente consegue? Aí eu conversei com o Evandro, tem condições da gente entregar um painel desse tamanho? Eu não tinha experiência com painéis, o Evandro já tinha confeccionado alguns painéis, ele já tinha experiência com pastilha de garrafa de vidro, e ele me falou o seguinte: desde que a gente tenha tempo hábil para confeccionar esse painel, sim, tem essa possibilidade. Então a gente sentou, conversou bastante, pensamos estrategicamente, passo a passo, qual que seria o passo a passo na confecção desse painel, colocamos imprevistos que poderiam acontecer, e aí a gente colocou um prazo, né, que a gente acreditou que a gente conseguiria terminar esse painel. Então assim, gente,
Construção civil é uma coisa assim que você tem que entender profundamente para você não fazer caca no final. Porque imagina, por exemplo, esse projeto, se a gente faz caca no final do projeto, a gente não consegue entregar no tempo que a gente combinou, ou não consegue confeccionar o tanto de pastilha que a gente combinou que ia confeccionar, porque imagina, para esse painel foi quantas pastilhas? Quantas mil pastilhas? 18? 18 ou 28, não lembro. Gente, é muitas pastilhas, então assim, é muito trampo. E por mais que às vezes a gente pense, não, eu consigo, mas na prática, a hora que você coloca a mão na massa, tá? Você vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, isso não tem mais fim, não aguento mais, né, Evandro? Pra gente terminar esse painel no tempo que a gente combinou, porque por conta de alguns imprevistos que aconteceu, foi em meio à pandemia e tudo mais, a gente teve que ficar trabalhando até 10 horas da noite durante mais de uma semana para a gente conseguir entregar esse painel, tá? Então assim, gente, pensa bem certinho com relação a isso. É um mercado muito lucrativo, porém é um mercado que você tem que ter experiência, você não pode chegar de qualquer jeito achando que é simples, tá? Que não é simples e também não é fácil, porém ele é muito lucrativo, né, Evandro? Isso. Por isso que é importante, assim, se você quer entrar nessa área, entra, mas começa com painel, coisas pequenas. Por exemplo, área molhada. Um painelzinho ali para a pia da cozinha, alguma coisinha ali para o banheiro, coisas pequenas por enquanto. Porque isso vai te dar a experiência que você precisa, o conhecimento que você precisa sobre criação, projeção, implantação e tudo, para que, caso venha um pedido, ou quando, se você executa seu trabalho bem feito, quando vier um pedido de algo bem maior, você realmente, com base em tudo aquilo que você aprendeu criando coisas menores, você falar com mais prioridade sobre prazos, sobre... falar com mais propriedade sobre prazos de entrega, sobre imprevistos, enfim... Planejar um próximo painel, algo maior, com bem mais eficácia e bem mais segurança, prevendo todos os riscos e também prevendo as possíveis soluções para aqueles imprevistos que vão sim acontecer. E uma coisa, gente, uma dica aqui, que se você está começando nesse mercado com esse novo artesanato, ou seja, qualquer mercado de artesanato, gente, você tem que cuidar muito bem do seu nome, você tem que prezar pelo seu nome, porque se você combina com o cliente de fazer tal coisa e não entregar aquela coisa que você combinou com o seu cliente no prazo e com a qualidade que você combinou com ele, você vai queimando o seu nome. E aí, por exemplo, gente, exemplo disso, como a gente trabalha com projetos sociais, a gente já trabalhou muito com projetos sociais, a gente já escreveu projetos sociais, a gente já teve contato com pessoas desse meio, já chegou, e olha que sim, a gente morava em São Paulo, agora a gente está mais para o interior, mas São Paulo, né, é imenso, então muitas pessoas, e a gente já chegou em lugares que, quando a gente falou, vocês fazem tal coisa, sim, a gente faz, a pessoa falou, vocês conhecem fulano? Aí, quando a pessoa pergunta, vocês conhecem fulano? A gente já fica meio assim de falar que conhece ou não, porque a gente nunca sabe o que vai vir depois. Então, tipo assim, um dia a pessoa, você conhece fulano? A gente falou, não. Aí a pessoa começou a falar do fulano, e falou esse fulano, falou um monte de coisa, ou seja, aquela pessoa já estava queimada nesse ramo de projetos. Então tem que tomar muito cuidado, gente, você tem que prezar pelo seu nome. Alguns projetos que a gente executou, a gente deu sangue, suor, e lágrimas para concluir o projeto, tá? Não por conta do dinheiro. Dinheiro a gente sabia que a gente ia ganhar e que não era pouco, mas por conta do nosso nome. Porque se você queima o seu nome, pode ter certeza que você não vai conseguir aprovar outros projetos, você não vai conseguir fazer outras parcerias. Então, importantíssimo, gente, preze pelo seu nome. Se você combinou com o cliente aquilo, faça das tripas coração, não sei o que é preciso fazer, mas faça para você entregar aquilo que você combinou. Tá? Né, Evandro? Isso. Então, beleza, gente, vamos aí agora para o terceiro mercado para você ganhar dinheiro em 2023 com artesanato em garrafa de vidro, que é o mercado de oficinas.
Né, Evandro? Gente, só quem conhece a gente sabe que a gente já executou oficinas, tá? Seja para deficiente intelectual, seja para idoso, seja para jovens. Mas quero contar uma história aqui que eu estava lembrando esses dias. Quando a gente foi executar nosso segundo projeto, eu e Evandro juntos, né? A gente foi executar nosso segundo projeto juntos, que foi um projeto que a gente deu oficinas para mais de 50 idosos numa comunidade. 100 idosos? Mais de 100? Mais de 100, que era 50 por turno. Mais de 100 idosos lá numa comunidade. E assim, gente, eu sempre estava mais por trás da captação de recurso, da criação de eventos e assim por diante. Eu nunca estava à frente da turma ensinando alguma coisa. Eu nunca estava. Eu sempre estava tipo nos bastidores. Por exemplo, se precisava fazer alguma coisa, eu fazia. Mas assim, tipo, ensinava ali a pessoa tete a tete. Mas eu nunca estava à frente como professora. E nesse projeto, além de participar dessa questão da administração, eu tinha que dar oficina, ou seja, eu tinha que ser a professora da turma. E aí, gente, foi engraçado, porque assim, a gente escreveu o projeto, né, e colocou que eu ia dar algumas oficinas e tudo mais, eu e o Evandro, né, mas o Evandro já estava acostumado, e... Ai, era engraçado, gente. Eu lembro até hoje que quando era a minha vez de dar oficina, gente, eu tô rouca. Quando era a minha vez de dar aula, de dar oficina, era assim, o espaço que a gente dava essa oficina tinha dois ambientes, né? E esses dois ambientes eram divididos por uma parede. Calma aí, antes de você ainda. Pessoal, imagina só. Para quem já deu oficina sabe, existe todo um cronograma. Então, tipo, ó, nesse caso, eram 50 idosos e 2 oficinas por período. Era 50 idosos de manhã e 50 idosos à tarde. Então, assim, de manhã, isso que a gente tá falando, que foi na primeira oficina dela, eu ia dar a primeira aula para os 50 velhinhos e depois a Gi ia dar no segundo... a minha aula era das 8 até as 10 e a dela era das 10 até 11h30? Das 10 até 11h30. Tá. Eu lá, passando minha oficina, tudo bonitinho, todo mundo gritando, se divertindo, e a Gi ali no balcão, né? Que enquanto ela dava aula, eu registrava, e enquanto eu dava a aula, ela registrava. E a Gi ali no balcão registrando e foi dando o horário de terminar minha oficina. Aí tá. Aí eu terminei minha oficina, né, tudo bonitinho, todo mundo dando risada, tá? Aí terminava uma oficina, aí eles iam pro lanche, faziam uma pausa pro lanche, para eles tomarem um café, para repor as energias, aí começava a segunda. Enquanto eles lanchavam, cadê a Gi? Aí eu perguntei para a moça da cozinha, cadê a Gi? Ah, ela correu lá para dentro, ela correu ali para dentro. Aí ela correu, saiu quando tava terminando ali a oficina, ela correu pra lá. Tá, pronto, continua. Aí, gente, tipo, os idosos lancharam e tudo mais, e chegou a minha vez de dar minha oficina. Gente, eu fiquei empacada do outro lado da parede, os idosos do outro, num ambiente, os idosos do outro lado, sentados e esperando, e eu empacada lá. Eu não conseguia dar o segundo passo até entrar nesse outro ambiente, nessa outra sala para dar oficina para eles. E eu lembro até hoje, gente, como foi difícil vencer essa barreira da timidez, essa barreira de, tipo assim, medo da... Como é que fala? Do julgamento, tipo, o que eles vão pensar de mim, né? Tipo, eu era bem jovem, eu sou jovem ainda, né? E os idosos, né, eram idosos e tal. Tipo assim, o que essa menina tem para ensinar? E fora isso, gente... Eu tinha medo também porque as oficinas do Evandro eram sempre muito bacanas e os idosos sempre gostavam muito dele. E aí eu pensava, o primeiro cara foi lá e deu uma oficina mó bacana e chega eu. Eu não podia, tipo assim, tinha que continuar o clima lá nas alturas, entendeu? E aí, o que acontece? A gente começa a se comparar,
né? E aí quando a gente começa a se comparar, a gente começa a despertar o gatilho do medo. E aí eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu preparava a aula, mas mesmo assim eu chegava, né, e ficava empacada. Se não fosse, e não foi na primeira aula, foi na primeira, foi na segunda, foi na terceira, não sei se, acho que durou um mês, será? Acho que durou um mês esse empacamento. E de verdade, gente, se o Evandro não fosse lá do outro lado e tipo, praticamente me obrigasse, vai, eu até hoje eu não teria vencido esse medo, tá? Então é uma coisa muito importante. Às vezes você vê a gente aqui falando, vê a gente nas fotos, nos eventos, mas a gente teve que passar por todos esse processo do medo, né? Então eu venci esse medo de dar oficina, e depois que eu venci o medo de dar oficina, eu percebi o quanto, de verdade, o quanto é gratificante, o quanto que é muito bacana você dar oficina, seja para jovem, para idoso, para deficiente intelectual. Tanto que, gente, depois que eu perdi o medo, eu perdi o medo e a vergonha. Porque daí, gente, as oficinas com os idosos eram tão divertidas, mas tão divertidas que, assim, o pessoal do outro lado da rua, o pessoal da turma da tarde já escutava do outro lado da rua que era hoje a oficina da Gi. Por causa dos gritos que a gente dava, brincando com os alunos e tudo mais, a gente fazia muitas dinâmicas para eles vencerem algumas barreiras e fazerem, né, aquilo que a gente tinha proposto. A gente entendeu que a gente tinha que dar algumas oficinas de... como é que chama, pessoal? Desenvolvimento pessoal, tá? Então a gente entendeu isso. E nas oficinas eu sempre fazia coisas bem divertidas com eles, porque assim, quem já trabalhou com esse público idoso entende que eles são muito assim, pra frente, eles gostam de coisas mais alegres, eles gostam de danças, eles gostam de dar risada. E aí eu entrei nessa frequência deles e literalmente eu perdi o medo, a vergonha e soltava frango junto com eles. Então esse projeto foi um projeto muito bacana. E assim, por mais que a gente seja tímido ou tímida, é uma barreira que a partir do momento que você vence, é muito gratificante você dar oficina. E além de ser gratificante, é um mercado também muito lucrativo, né, Ivan? Uhum. E assim, pessoal, a gente está falando aqui, por mais que a gente esteja falando aqui de atividade com 100 idosos, 50 idosos, que era 50 por período, com 50 idosos, você não precisa começar com tudo isso. Por que eu falo isso? A gente colocou esse tópico aqui porque, com base em mensagens que a gente recebe em rede social, aqui no YouTube, em vários lugares, existe uma crescente muito grande de pessoas que estão procurando aprender esse tipo de artesanato. Ou seja, de novo, pegar a garrafa de vidro e transformar ela em literalmente qualquer coisa, utilizando a técnica da vidrofusão. E, pegando aqui o tema oficina, se você tem o conhecimento hábil para poder ensinar alguém, seja uma, duas, três, quatro ou mais pessoas, essas pessoas estão dispostas a pagar pelo pouco conhecimento que você tem. Ah, Evandro, mas eu não sei tudo, ninguém sabe tudo sobre a vidrofusão. Esse é um mercado que a cada ano que passa, essa é uma área que a cada ano que passa descobrem centenas, milhares de coisas novas, desenvolvem técnicas novas. Então não adianta você esperar aprender tudo sobre a vidrofusão para poder ensinar outras pessoas. Se você, por exemplo, sabe fazer uma peça como essa daqui, existem pessoas, e não são poucas, que estão sim dispostas a pagar pelo conhecimento, né, correto para poder fazer essa peça. Porque se, por exemplo, vamos supor que você tem o conhecimento para fazer somente essa peça aqui. Eu só sei fazer essa peça aqui. Tá, você tem o conhecimento que dá para fazer somente essa peça. E eu, Evandrinho, quero o conhecimento para fazer ela. Se você encontra mais 2, 3, 4 pessoas que querem aprender a fazer isso daqui e cobra por uma oficina cerca de R$200, que ainda está barato, você cobra por pessoa R$200, 5 pessoas por uma oficina, 5 pessoas na turma, já te dá R$1.000 aí facinho. E
para fazer uma peça dessa você vai gastar aí de atividade mais ou menos, sei lá, umas 4, 5 horas no máximo, entre a pessoa preparar o vidro e retirar a peça pronta do forno. Então, em 5 horas, se você faz 2 turmas de 5 cada uma, cobrando R$200, em um dia você tira R$2.000. E se você é uma pessoa tímida, né, assim como eu era mais, né, agora eu sou um pouco menos, mas você não precisa começar. Pega uma turma de 3 pessoas, começa a trabalhar ali com as 3 pessoas, depois vai aumentando. Se você não tem um espaço, por exemplo, você não tem um ateliê, você pode fazer parceria com pessoas que têm ateliê. Sempre tem alguém que tem um ateliê, que ele tem um espacinho para aprender algumas coisas. Então você pode montar uma oficina específica para 3 pessoas e depois você vai aumentando a grade de alunos, tá bom? Então, tipo assim, não tem desculpa. Se você tem essa vergonha de falar e tudo mais, comece, porque só começando que você vai conseguir vencer essa barreira. E oficina é uma coisa assim que você tem um baixo investimento, né? Depois que você tem o conhecimento, você tem baixo investimento para dar a oficina, né, Evandro? Nesse caso, pegando aqui como exemplo, vou criar aqui uma situação. Vamos supor que novamente você tem o conhecimento para fazer isso aqui, só que não tem um espaço para que você possa executar essas oficinas. Você pode inicialmente montar a turma, onde o pagamento vai ser antecipado, e aí você meio que já projeta uma data para iniciar e até aquela determinada data você já entra em contato com alguém que tem um ateliê e, como a Gi mesmo falou, você direciona essa turma que você montou para que as atividades aconteçam num ateliê já montado. Você então utiliza o pagamento que alguns alunos fizeram antecipado para pagar o dono do ateliê pela diária. E enfim, você faz lá o combinado e já paga ele. Dessa forma, você alugou um espaço, utilizou um pagamento que já foi feito de forma antecipada e ensinou uma atividade até então rápida e simples para um determinado grupo de pessoas, uma determinada turma, que posteriormente vão começar a indicar os seus trabalhos, e isso é um fato, isso realmente acontece, vão começar a indicar seu trabalho para outras pessoas, fazendo com que você vá adquirindo cada vez mais aluno, e ou você faz uma parceria com o dono do ateliê, tipo assim, um exemplo, para cada turma que eu montar, você recebe, sei lá, X%, e aí você fecha uma parceria, sendo assim o próprio dono do ateliê pode arrumar alunos para você também, ou você pega um pouco do dinheiro das turmas, que as turmas vão te pagando, desse lucro que você vai tendo, e vai começando a adquirir seus próprios materiais. Dessa forma, você, com o tempo, através de atividades pontuais, não estou falando aqui ensinar toda a técnica da vidrofusão, mas sim atividades pontuais, você pode sim facilmente levantar uma grana para montar o teu próprio ateliê. E com o tempo você, ao invés de levar a turma para o ateliê de outra pessoa, você começa a atrair turmas para o seu próprio ateliê, aumentando também o teu próprio público e também montando até outras atividades, criando outras peças ou até mesmo atividades casadas com a finalidade de vender matéria-prima. Mas isso é um outro assunto. Mas eu acho que aqui já... Agora vamos para o último, que é o bônus. Então assim, pessoal, só um resumo. A gente falou aqui as 3, como que era aqui o nome do título? 3 mercados. Os 3 mercados que a gente citou aqui. O primeiro é o mercado de decoração. O segundo, construção civil. O terceiro é esse daqui de oficinas. Esses três mercados, se você começar a focar neles, somente nesses 3, a partir desse ano de 2023... Um desses 3, né? Não os 3. Um desses 3. A partir de agora, de 2023, como o mundo está sendo cada vez mais direcionado para questões sustentáveis, você tendo esse conhecimento sobre a transformação da garrafa, você automaticamente já começa
a ser visado, seja por empresas, seja por alunos ou até mesmo por curiosos que vão querer se inspirar em você. Então esses aqui foram os 3. Agora a gente vai dar um bônus aqui para quem ficou até o final. Esse bônus, gente, é de um mercado assim, do mercado que é meu queridinho no momento. Quer dizer, há bastante tempo é meu queridinho, porque é um mercado que ele visa muito a questão da autoestima, tá? É o mercado da bijuteria. Gente, bijuteria é uma peça que você faz e vende. Por quê? Porque é uma bijuteria exclusiva, diferente, sustentável e é uma coisa que mexe com a autoestima, principalmente da mulher, tá? Se você faz bijuteria, entenda que você tem que entender disso, tá? Não basta somente você fazer aquela peça linda, maravilhosa e não saber vender, tá? Então, você tem que mostrar para cliente, tá? Qual que é o diferencial de você estar usando, por exemplo, uma blusinha dessa, só a blusinha ou a blusinha com um colar. Então, é muito importante você mostrar isso para o cliente e isso vai mexer com a autoestima do cliente, tá? Além disso, também, gente, as mulheres têm muito mais do que uma bijuteria. Então, é muito normal a gente comprar um colar que combina com uma blusa, depois um colar que combina com a outra blusa, um colar que combina com o vestido. Então, as mulheres investem muito em bijuteria. Então, se você está começando, a gente sempre indica para as pessoas que estão começando, começarem pela bijuteria, porque tem baixo investimento, com o seu próprio micro-ondas e a mufla, você consegue fazer colares como esse daqui. Então, baixo investimento e tem saída rápida, tem retorno rápido, né, Evandro? Isso, e o retorno que a gente está falando aqui, retorno financeiro, ele não é baixo. Eu vou citar aqui um exemplo, eu não gosto muito de comparar uma coisa com outra, mas aqui eu vou fazer um comparativozinho, talvez a Gi vai até concordar comigo. Uma bijuteria, sei lá, pegando aqui como essa daqui como exemplo, por quanto você vende uma como essa daqui, mais ou menos? Uma bijuteria como essa daqui sai mais ou menos R$120. Esse valor pode mudar para mais ou para menos, dependendo do local onde você vende, público e região do país. De novo, pessoal, crianças de plantão. O nosso valor padrão aqui é média aqui para uma bijuteria como essa é R$120, mas isso varia de acordo com o local onde você vende, o público que você está direcionando a sua criação e a região do país. Não adianta você estar morando num sítio e falar, mas eu não pagar. Talvez você não seja o nosso público que compra da gente, que paga sem titubear. Então assim, R$120. A gente pegou uma garrafa como essa, transformamos uma garrafa como essa daqui em mais ou menos 7 pingentes como esse. 7 vezes 120 já dá um determinado valor. Tá, o retorno é bom em cima de uma única garrafa. O comparativo que eu falo esses dias, acho que ano passado, em meados de dezembro do ano passado, a gente foi numa loja aqui, onde a gente está morando atualmente, e nessa loja a gente encontrou umas pequenas pecinhas assim, não lembro o que é aquilo, não sei se é saboneteira, feita de vidro também utilizando a vidrofusão. Você lembra dessas pecinhas? Você lembra quanto que era o valor? Se eu não me engano, o valor girava entre R$6 e R$9. Acho que era 12, né? 12? Não lembro. Enfim, R$12. Vamos supor que era 12, 15, vamos jogar alto, R$15. A pecinha era mais ou menos desse tamanho aqui. E foi a loja, que é a loja final, estava vendendo por R$12. R$12. Agora imagina quanto que o artesão, a pessoa que criou aquela peça, vendeu essa peça para aquela loja, a loja está vendendo por somente R$12. Dito isso, é importante, pessoal, por isso que a gente fala, é importante você entender a pessoa que você vai estar vendo, a pessoa que realmente compra aquilo que você vai produzir. Porque caso contrário, você pode se matar de trabalhar para vender peças com preço muito baixo. Dessa forma, o retorno sendo baixo, corre o risco de você não trabalhar muito animado, digamos assim.
Então, essa comparação entre um acessório para uma pecinha, eu não sei exatamente para que servia aquela peça, mas tinha um formato semelhante a de uma saboneteira. R$120 para R$12 é uma diferença de 1000%, de 1000%. E a peça era era maior, ou seja, foi utilizado mais vidro. Se eu pegasse uma peça como aquela lá e desmontasse ela, eu criaria mais ou menos duas peças como essa daqui facinho. Ou seja, de uma peça de R$12, eu conseguiria transformar em R$240, criando duas peças como essa e vendendo por 120. Então, pessoal, esse mercado, quando a gente fala crie peças exclusivas, fuja do padrão, é basicamente isso. Na loja existia um montinho assim de peças, basicamente criadas de forma padronizada, utilizando a vidrofusão. O padrão não quer dizer que elas eram idênticas, iguais, mas era um formato bem semelhante e estava sendo vendido por um público que talvez não aprecie tanto esse tipo de arte, por isso do preço muito baixo. Ou seja, o artesão está pagando para trabalhar. Eu ia fechar com essa frase, mas a Gi já estragou a minha vibe. Você ia falar isso? Ia. O artesão, deixa eu fingir que ela não falou. Então, ou seja, o artesão praticamente pagou para expor a peça dela naquela loja. Por isso que eu falo, gente, antes de você ser artesão, não basta você só saber fazer a técnica. Você tem que entender de outras coisas que vai fazer o seu negócio alavancar suas vendas, tá? Porque senão você vai ficar nadando contra a maré, né? Tá? Então, comece, a gente sempre indica, começa com a bijuteria, porque a bijuteria dá dinheiro. Ah, mas aqui não dá, vende pela internet. Ah, não sei como vender pela internet. Levanta o bumbum da cadeira, põe o bumbum na cadeira e vai pesquisar, gente. Hoje em dia, o acesso à internet faz com que você aprenda coisas que as pessoas demoravam anos para aprender, tá? Existem muitas pessoas ficando ricas, milionárias com venda pela internet. Faz o seu produto e vende pela internet, eu tenho certeza que vai dar certo. Não consigo. Tenho certeza que na sua cidade tem uma micro influenciadora. Localiza essa micro influenciadora. Faz uma parceria com ela. Eu tenho certeza que você vai vender as suas bijuterias se você começar a pensar dessa maneira. Não pensar, eu vou perder nessa peça. Não. Pensa que vou fazer uma parceria, essa pessoa vai divulgar meu produto na minha cidadezinha pequenininha e eu vou conseguir vender. Pega o dinheiro que você vendeu, investe na sua na sua loja online, investe, faz um planejamento que eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro sim, independente se você mora numa cidade pequena ou não, né, Evandro? Isso. Então a gente vai ficando por aqui, não esquece de se inscrever pro evento, né, eu tô falando tudo errado hoje, né, pro evento. Eu também, acho que vai ser por causa do tema. Maratona Garrafa de Ouro, que vai começar no dia 30, o link vai ficar aqui embaixo para você se inscrever e o e-book também vai estar aqui embaixo, só você clicar que a gente vai mandar para você no seu e-mail o e-book para você entender mais desse novo artesanato. Isso. Grande beijo e até a próxima, gente. Grande abraço, valeu.